Além disso, ao consultar os nossos livros de semiologia, vamos agora aprender as técnicas propedêuticas do exame do aparelho locomotor. O exame do sistema músculo-esquelético emprega as técnicas de inspeção, palpação óssea, palpação dos tecidos moles, procedimentos, grau de mobilidade e exame de força motora, sensibilidade neurológica. O exame divide-se em estático e dinâmico. No estático prevalece a inspeção e no dinâmico a palpação e os movimentos. Para a avaliação da mobilidade da coluna cervical, devemos avaliar a postura do paciente e toda a coluna antes de examinarmos os seus componentes. Coloque o paciente sentado, observando qualquer deformidade e palpe os processos espinhosos. Examine os movimentos ativos e passivos. Solicite que o paciente realize flexão anterior, flexão posterior da coluna cervical, flexão lateral e comparando-os bilateralmente. Rotação lateral, inclinando lateral, o paciente deve tentar tocar os ombros com a orelha. Para avaliação do grau de mobilidade do ombro, solicite que o paciente faça rotação externa e abdução. O paciente deve tentar alcançar com o braço, por trás da cabeça, a borda superior da escápula contralateral. Solicite que o paciente faça rotação interna e a adução. O paciente deve alcançar o acrômio contralateral com o braço, passando pela face anterior do tórax ou com o braço por trás das costas. Tocar o ângulo inferior da escápula contralateral. Para a avaliação do grau de extensão, solicite que o paciente se posicione lateralmente, com os braços do paciente abduzidos a 90 graus, mantendo os cotovelos em linha reta. As palmas da mão devem retornar para cima em supinação e continuar a movimentação de abdução até que as mãos se encontrem por cima dos braços. Avaliação de grau de mobilidade de mão e punho. Solicite que o paciente faça flexão e extensão do punho. É solicitado que o paciente flexione e estenda o punho. Desvio ulnar e radial, movendo-se o punho de um lado para o outro, efetuando-se os desvios ulnar e radial. Flexão e extensão digital. Pede-se ao paciente que mantenha o punho cerrado e solicita-se a ele que estenda os dedos. Na flexão, os dedos fecham-se tocando a palma da mão.
Abdução e adução digital. O paciente deve afastar os dedos uns dos outros e tornando aproximá-los. Na flexão polegar, o polegar deve mover-se lateralmente para fora dos dedos. E oponência. O paciente deve ser capaz de tocar a extremidade distal de todos os dedos com o polegar. A avaliação do grau de mobilidade do joelho é feita a flexão. O paciente deve ser capaz de fletir o joelho simetricamente até ficar em posição de cócoras. Em seguida a extensão, o paciente deve ficar ereto, observando se os joelhos estão totalmente estendidos. Em seguida, rotação interna e externa. O paciente deve rodar o pé em sentido medial e lateral. Para a correta avaliação de tornozelos e pés, solicite que o paciente faça flexão plantar e movimentação dos dedos. O paciente deve andar na ponta dos dedos. Dorsiflexão, andar sobre os calcanhares. Inversão, andar sobre a borda lateral dos pés. Eversão, andar apoiando-se na borda medial dos pés. A avaliação do grau de mobilidade da coluna lombar é feita a flexão. O paciente deve curvar-se para a frente ao máximo, mantendo os joelhos eretos e tentando tocar os pés. Em seguida da extensão, a examinadora deve ficar em pé ao lado do paciente, com uma das mãos sobre a espinha ilíaca e com os dedos voltados para a linha média. A seguir, pede-se ao paciente para que curve-se para trás ao máximo, podendo ajudá-lo, empurrando a face anterior do tórax logo após inclinação lateral. E rotação lateral. O exame da marcha deve ser realizado até a deambulação normal. Pede-se ao paciente para levantar-se e deambular, observando como ele levanta, se usa as mãos ou os braços para esse procedimento, se necessita de auxílio, se usa prótese, órtese, bengala ou andador. Deve-se observar o contato dos pés com o solo, a posição, os movimentos de centro de gravidade, a força necessária à marcha, o passo e o ritmo. E essa foi uma pequena demonstração de exame do aparelho locomotor do terceiro período de enfermagem da Uninova FAP.